Cessão fiduciária de títulos de crédito em registro de títulos e documentos. Um assunto que todo escrevente novo tem uma certa dificuldade de acompanhar. Como a gente percebe que esse assunto tem sido recorrente, essa dúvida tem sido recorrente, gasta muito tempo de revisão e de ensinar, vale a pena uma aula para estudar, uma aulinha curta aqui de uns 10 minutos para fixar isso e estudar. Quando Quando chega no registro de títulos e documentos ou uma cédula de crédito ou um instrumento particular de, de cessão fiduciária, primeira coisa, o banco está tomando, aliás, o devedor está tomando um crédito e o banco está concedendo um crédito. Em primeiro lugar, esse crédito pode ser de dois tipos. Pode ser um empréstimo, que mais tecnicamente a gente chama de mútuo, ou pode ser uma abertura de crédito. Qual que é a diferença? Porque isso ajuda a interpretar. Se for mútuo, ocorreu efetivamente o empréstimo. O banco efetivamente entregou para o devedor um valor. Tá? Já a abertura de crédito é mais fácil dar o exemplo. Cheque especial. Você tem lá um limite com o banco de R$ 1.000, R$ 10.000 que você pode usar ou não usar. Se você não usar, não vai incidir juro, não vai incidir nada. Né? Então, o empréstimo geralmente tem lá pagar em tantas parcelas, certo? E por aí vai. Na abertura de crédito, nem sempre, se você ficou negativo no cheque especial, nem sempre fica claro. Você tem que pagar isso em tantas parcelas, nem sempre isso fica claro no documento. Mas o que mais gera problema e dúvidas são as garantias. Para que serve o registro em títulos e documentos? Para produzir efeitos perante terceiros. Se a gente não entender por que a gente está registrando, a gente não vai conseguir entender como é que qualifica. Então, efeitos perante terceiros. Vamos dar um exemplo primeiro. Se não fosse uma cessão fiduciária, se fosse uma alienação fiduciária de uma máquina lá. Tem uma máquina lá numa indústria e a empresa ficou em dívida, vem aqui um oficial de justiça em razão de uma dívida, de uma execução, e quer penhorar esse bem. Se estiver previamente registrado em títulos e documentos, a alienação fiduciária disso, você aponta isso como defesa, ou o devedor, ou mesmo o credor fiduciário, apresenta como defesa, olha, vocês não podem penhorar isso aqui foi alienado fiduciariamente com o credor, isso não é do devedor, está na posse dele. A posse presume a propriedade, né, a tradição, a transmissão do bem imóvel, né? Porém, exceções é quando existe um registro prévio a seu tempo feito nisso. Então, uma primeira decorrência disso é que tem que ocorrer a especialização objetiva da garantia. Se for uma máquina, marca, modelo, quantas máquinas são. Pessoal, você entra numa indústria, lá tem 50 máquinas, qual que está alienada, qual que não está? Não pode ser, não pode nascer essa insegurança, nós temos que entregar segurança jurídica. Então, é imprescindível a individualização. Às vezes fica marca e modelo. Poxa, e se essa empresa tiver várias? Às vezes é número de série, nota fiscal. Então, aquilo que permita não confundir com outras, certo? E quando a garantia não é um bem imóvel, é, por exemplo, um título de crédito. Lembrando das aulas de direito comercial na faculdade, o que são os títulos de crédito? Né? Os mais comuns na indústria são duplicatas de, de venda mercantil ou de serviços, né? Que vai ser uma DM ou uma DS.
Então, por exemplo, uma indústria fez 100 vendas, então ela gerou obrigatoriamente por lei 100 duplicatas, que depois vai gerar uma nota fiscal atrelada a ela. A nota fiscal serve para fins fiscais, a duplicata serve para fins comerciais, para circular aquele crédito. Como assim? Se a empresa tem 100 duplicatas em carteira que ela vai receber ao longo de alguns meses, ela pode ceder essas duplicatas para o banco. Como o banco já faz a cobrança, já manda boleto, já protesta ou não, de acordo com o caso, o banco está administrando aquela carteira para o devedor. Então, essa carteira de, de duplicatas que já está em posse do banco, geralmente é o que se dá em garantia. O problema é a especialização. E se eu dei em garantia metade das duplicatas? E se eu dei só uma parte e eu dei todas? Como é que resolve esse problema depois, quando ocorreu uma penhora daquele crédito? O certo é especificar a duplicata. O ideal é duplicata, número dela, data de emissão, vencimento dela, quem que é o devedor dela, geralmente é um cliente que vai pagar a prazo, né? Se tiver só um número, talvez já está bem identificado, mas a melhor segurança é se tiver todos esses elementos. O problema é que a maioria dos documentos que chegam aos cartórios para registrar não tem essa especificação. Só fala lá, por exemplo, eu estou com um caso aqui em mãos. Títulos em que o cedente figura como credor, entregues ao credor ao banco tal. Se ele disser que é todos, pelo menos, todos é todos. Já tem uma especialização. Tudo é tudo. Então já ocorre uma solução se isso acontecer. Uma outra maneira é dizer o seguinte: como as duplicatas elas circulam, na data da emissão tinha 100 duplicatas. Um dia depois já venceu algumas, já teve venda nova. Então isso é um negócio que se renova. Isso muda todo dia a relação de duplicatas que está com o banco. Uma outra maneira é uma cláusula dizendo que são todas e que isso ocorre de forma rotativa, por exemplo. Rotativo por quê? Surge uma nova duplicata que o cliente pagou, ela se extinguiu o crédito, por exemplo, já caiu na conta do cliente do banco, mas ele fez novas vendas, então surgiu uma nova duplicata no lugar daquelas que saíram. Isso é rotativo. Se tiver uma cláusula de que a garantia é rotativa, também já é uma maneira de, de solucionar o registro. Não trouxe a qualificação, mas se disser que é todos da carteira tal, todos da conta tal, de forma rotativa, também. Então, o ideal é que isso fique no título, que é assinado pelo devedor, mas quando não tem, a gente pede um requerimento que esclareça isso. Olha, essa garantia não está especificada porque ela é rotativa, né? Às vezes o banco apresenta um borderô ou uma listagem das duplicatas naquela data. Então tem várias maneiras de solucionar. Então o cartório deve solucionar. É necessário apresentar a especificação da garantia. Agora, um outro problema que todo mundo cai numa pegadinha. Uma coisa é o objeto da cessão fiduciária. Outra coisa é a obrigação garantida. Como assim? Se você tem um cheque especial, a sua obrigação garantida, você está lá R$ 5.000, por exemplo, negativo no cheque especial, a sua obrigação garantida é seu cheque especial. Isso não é a garantia. Você está dando um outro bem em garantia, seu carro, uma máquina duplicata, para garantir essa obrigação. Então aqui é a garantida. Se eu fosse usar um trocadilho aqui é a garantida. Aqui seria a garantidora, os bens garantidores daquela obrigação que foi garantida, que gerou segurança para o banco. Tá? Então não confundir. Não adianta, não, veio aqui especificação, vai ser comprada a máquina tal, mas é a mesma máquina que foi dada a garantia. Às vezes compra uma máquina, que é obrigação garantida,
as parcelas dela, mas você está dando em garantia uma outra máquina, nem sempre tem que dar a mesma máquina, certo? Então, tá aí uma visão geral. Se tiver dúvidas, comenta aí, manda perguntas. Eu sou o professor Marlon de Brito, com o canal no YouTube, é o professor Marlon de Brito, oficial de registro de imóveis, títulos e documentos de pessoas jurídicas, no interior de São Paulo, com 30 anos de experiência em gestão extrajudicial. Compartilhe com quem possa interessar, com seus colegas de trabalho. É isso aí. Obrigado.